Valor de mercado dos jogadores convocados pelo Brasil na data FIFA de março. Treinador: Carlo Ancelotti, treinador de 66 anos, com contrato até 31 de julho de 2026 com a seleção brasileira. Goleiros: Hugo Souza, goleiro de 27 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2030 com o Corinthians, tem seu valor de mercado estimado hoje em 11 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 66 milhões de reais. Bento, goleiro de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Al Nassr, tem seu valor de mercado estimado hoje em 9 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 54 milhões de reais. Ederson, goleiro de 32 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Fenerbahçe, tem seu valor de mercado estimado hoje em 13 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 78 milhões de reais. Defensores: Kaique Bruno, lateral esquerdo de 23 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2027 com o Cruzeiro, tem seu valor de mercado estimado hoje em 12 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 72 milhões de reais. Gleison Bremer, zagueiro de 29 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com a Juventus, tem seu valor de mercado estimado hoje em 35 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 211 milhões de reais. Danilo, zagueiro de 34 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2026 com o Flamengo, tem seu valor de mercado estimado hoje em 2,5 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 15 milhões de reais. Douglas Santos, lateral esquerdo de 32 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com o Zenit, tem seu valor de mercado estimado hoje em 8 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 48 milhões de reais. Gabriel Magalhães, zagueiro de 28 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com o Arsenal, tem seu valor de mercado estimado hoje em 75 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 452 milhões de reais. Roger Ibáñez, zagueiro de 27 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com o Al-Ahly, tem seu valor de mercado estimado hoje em 17 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 103 milhões de reais. Léo Pereira, zagueiro de 30 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2027 com o Flamengo, tem seu valor de mercado estimado hoje em 10 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 60 milhões de reais. Marquinhos, zagueiro de 31 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o PSG, tem seu valor de mercado estimado hoje em 30 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 181 milhões de reais. Wesley, lateral de 22 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com a Roma, tem seu valor de mercado estimado hoje em 40 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 241 milhões de reais. Meio-campistas: Andrei Santos, meio-campista de 21 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com o Chelsea, tem seu valor de mercado estimado hoje em 45 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 271 milhões de reais. Casemiro, meio-campista de 34 anos, com contrato até 30 de junho de 2026 com o Manchester United, tem seu valor de mercado estimado hoje em 8 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 48 milhões de reais. Danilo Santos, meio-campista de 24 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com o Botafogo, tem seu valor de mercado estimado hoje em 24 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 145 milhões de reais.
Fabinho, volante de 32 anos com contrato até 30 de junho de 2026 com o Al Ittihad, tem seu valor de mercado estimado hoje em 13 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 78 milhões de reais. Gabriel Sara, meio-campista de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com o Galatasaray, tem seu valor de mercado estimado hoje em 22 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 133 milhões de reais. Atacantes. Endrick, centroavante de 19 anos com contrato até 30 de junho de 2026 com o Lyon, tem seu valor de mercado estimado hoje em 35 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 211 milhões de reais. Gabriel Martinelli, ponta esquerda de 24 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com o Arsenal, tem seu valor de mercado estimado hoje em 45 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 271 milhões de reais. Igor Thiago, centroavante de 24 anos, com contrato até 30 de junho de 2031 com o Brentford, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. João Pedro, centroavante de 24 anos, com contrato até 30 de junho de 2033 com o Chelsea, tem seu valor de mercado estimado hoje em 75 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 452 milhões de reais. Luiz Henrique, ponta direita de 25 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2028 com o Zenit, tem seu valor de mercado estimado hoje em 24 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 145 milhões de reais. Matheus Cunha, centroavante de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com o Manchester United, tem seu valor de mercado estimado hoje em 70 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 422 milhões de reais. Rafinha, ponta esquerda de 29 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Barcelona, tem seu valor de mercado estimado hoje em 80 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 482 milhões de reais. Ryan, ponta direita de 19 anos, com contrato até 30 de junho de 2031 com o Bournemouth, tem seu valor de mercado estimado hoje em 40 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 241 milhões de reais. Vinícius Júnior, ponta esquerda de 25 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com o Real Madrid, tem seu valor de mercado estimado hoje em 150 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 904 milhões de reais.